Sábado, 12 de novembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse sábado celebramos a memória de São Josafá, bispo e mártir. E a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz esse juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Meu querido irmão, minha querida irmã, para explicar aos discípulos como tinham que rezar sempre sem esmorecer, Jesus contou-lhes uma parábola, a do juiz corrupto e a viúva suplicante. Assim começa o Evangelho de hoje. A conclusão da parábola é clara. Se um juiz que deixa tanto a desejar, que nem teme a Deus nem os homens, acaba por fazer justiça a uma pobre viúva que o importuna tenazmente, quanto mais Deus, que é santo e justo, atenderá à oração insistente dos seus filhos e filhas. Uma pergunta frequente no homem atual a respeito da oração é se rezar serve para alguma coisa. A resposta de muitos que entendem a oração só como pedir favores a Deus é simplesmente para nada. Efetivamente, a oração é inútil para conseguir de um Deus paternalista e tapa-buracos o que é nosso dever e está nas nossas mãos realizar. A oração não é para isso. Pedir favores a Deus, saúde e felicidade, êxito nos negócios e boas colheitas, felicidade e segurança, não é a única finalidade, a razão de ser e o constitutivo da oração. Acentuar unilateralmente esses aspectos é medir utilitária e egoisticamente a função da oração cristã. É esquecer que esta é exercício de fé e expressão de religião em espírito e em verdade. Portanto, não se pode confiná-la ao âmbito da magia e da superstição, empenhadas em servir-se de Deus em vez de servi-lo e servir o seu reino. Tudo isso seria deformação caricatural da oração. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, por exemplo, dedicou a primeira parte do mesmo a pedir para Deus, nosso Pai, a santificação do seu nome e a manifestação do seu reino, mediante o cumprimento da sua vontade pela nossa parte. E entre as petições da segunda parte, para nós, só uma tem caráter material, e não totalmente: o pão de cada dia, juntamente com o pão da palavra e da Eucaristia. O resto é pedir o seu perdão condicionado ao que nós outorgamos, a nossa fidelidade nas tentações e na grande prova final, juntamente com a vitória sobre o mal e o maligno. Tratando-se da prática ou da eficácia da oração, o problema da mesma é questão de fé. É a prece perseverante e sustentada pela confiança que dá a fé que nos consegue o favor de Deus. O clamor da prece continua o grito de fé de tantos que suplicaram a Jesus pelos caminhos da Palestina. Jesus disse-lhes: Basta que tenhamos um grãozinho de fé. A oração, quando é autêntica, como a que Jesus nos ensinou e praticou, brota de uma fé viva, expressa-a e alimenta-a. Toda a nossa vida cristã deve ser oração e diálogo com Deus a nível pessoal e familiar, comunitário e eclesial. A oração é o clima apropriado, a temperatura ambiente ideal para que funcione bem e no tempo o nosso computador espiritual. Por fim, rezemos. Deus nosso Pai, Deus fiel às suas promessas,
que não defraudas o que te suplica com fé, escuta o grito ardente da nossa prece. Reconhecemos, Senhor, que não sabemos orar em profundidade. Dá-nos o Espírito de Cristo que nos ensine a rezar. Apresentamos-te o nosso mundo que geme sob o peso da incredulidade e do desespero. Quando o cansaço e o desânimo nos rondarem, dá-nos a tua força, a tua luz, a tua verdade e a tua alegria para seguirmos firmes na fé até o dia de Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.